E aí, pessoal, tô aqui de volta para falar sobre música, falar sobre o ensino de música. E hoje o tema que eu escolhi para falar é sobre musicalização. Então, o que é musicalização? É a mesma coisa que educação musical? Antes, eu gostaria de contar uma experiência que eu tive recentemente e acredito que outras pessoas já passaram por isso também, muitas vezes. Eu vi num anúncio de um grupo de WhatsApp, esse anúncio falava assim, ó: procura-se professor de musicalização. Então, quando a gente vê normalmente assim, ó, procura-se professor de musicalização, eu refleti e vejo que outras vezes também, quando se fala desse anúncio, já se imagina logo o que quando se procura um professor de musicalização? É alguém que vai dar aula para crianças, geralmente do infantil, né? Quem vai fazer aquelas atividades lúdicas, os jogos, brincadeiras que estejam relacionados ao som, e geralmente é isso. Mas musicalização é apenas atividade de iniciação para criança mesmo? Será que musicalização não pode acontecer para outras idades? Pensando nisso, eu trago uma outra seguinte reflexão. Quando a gente vai iniciar em matemática, quando vai fazer atividades para começar a entender as coisas relacionadas à matemática, alguém chama isso de matematicalização? Quando é química, quando é história, é quimicalização, historialização? Não, você tem aula de história, aula de matemática, aula de química. Então eu, particularmente, eu defendo que o que a gente faz é aula de música. Agora, a musicalização é um processo que acontece dentro da aula de música e que eu vou detalhar um pouquinho mais. Então, para ajudar nessa missão de compreender o que significa musicalização, tem uma citação que eu gosto muito de uma professora, pesquisadora, que eu gosto bastante também, que tenho estudado há muito tempo sobre ela, que é a Maura Pena. Ela é professora na Universidade Federal da Paraíba e ela tem textos tanto recentes, agora de 2015, outros, um texto muito famoso do livro Músicas e Seus Ensinos de 2008, assim como textos dela lá da década de 90, antes da LDB de 96 ser aprovada. Ela já escrevia sobre música, sobre ensino de arte, coisas que são... Você lê o texto e imagina que foi escrito agora em 2020, de tão atual. Então, o conceito da Maura Pena, ele é descrito da seguinte forma: musicalização é um processo educacional orientado que visa desenvolver as ferramentas de apreciação e de percepção da música. Ela acrescenta de pensamento também, mas o pensamento ele é como se fosse engloba tudo, né? Mas se a gente se for possível se ater aos dois primeiros elementos, só desenvolver as ferramentas de apreciação e de expressão da música. O que significaria isso? Quando a gente se refere a desenvolver esquemas de apreciação, é a capacidade, a ferramenta de compreender música. Por que a gente repele, a gente acaba não gostando de músicas que não conhecemos? Principalmente é porque a gente não entende. Até a neurociência até explica isso, que quando você se depara com alguma coisa que você não conhece, a tendência é você não gostar. Então, quando a gente imagina a música como um idioma, para que a gente possa compreender uma frase dessa que eu estou falando em português, você teve que, desde criança, desenvolver essas ferramentas de percepção para compreender essa mensagem que eu estou passando para você em português. Na música é a mesma coisa. Na música, por que é que a pessoa muitas vezes não compreende a mensagem de um estilo musical que ela não é habituada? Porque ela não desenvolveu aquela ferramenta de percepção. E isso envolve reconhecer os sons, reconhecer toda aquela gama de sonoridades que aquele determinado estilo musical utiliza. Então, por isso que um dos elementos da musicalização é desenvolver essas ferramentas de expressão, ou seja, a música de fora para dentro.
Já o segundo pilar, como eu gosto de chamar, é desenvolver as ferramentas de expressão da música. Quando a gente pensa que apreciação é a música de fora para dentro, a expressão é a música de dentro para fora. É você, através da musicalização, desenvolver as ferramentas de se expressar através da música. Até porque isso não é um privilégio apenas dos músicos. Qualquer pessoa tem que ter o direito de se expressar através da música, seja cantando, seja tocando um instrumento, que não necessariamente precisa ser um instrumento que exija a prática diária. Então, a musicalização é isso, ela envolve o desenvolvimento dessas duas ferramentas tanto de apreciação como de expressão, né? E isso pode acontecer tranquilamente na escola, não só na educação infantil, mas na educação fundamental, no ensino médio e também nas outras instâncias onde pode acontecer a educação musical. Então, a musicalização é a mesma coisa da educação musical? Não, não necessariamente. A gente pensa que a educação musical ela é o termo maior que engloba tudo. Assim, a musicalização, vamos supor que a educação musical ela está em cima. Aí ela se ramifica dentro de outras categorias, ou seja, a musicalização ela é uma das categorias dentro da educação musical, mas ela se atém a trabalhar apenas dentro dessa concretude sonora, de compreender os elementos sonoros e de se expressar através deles. Além disso, existe também a alfabetização musical, que é onde já vai estar tratando a respeito de elementos de grafia, compreender. A grafia é o quê? Se existe algo escrito que simboliza a música, a grafia já é algo extra musical que a gente vai aprender, precisa aprender nessa categoria da alfabetização musical. Além da alfabetização, ainda existe a questão da performance também dos instrumentos. Vamos supor que o aprendizado de um trombone, de um saxofone, do violão, o canto em alto rendimento, essa já é uma questão ligada à performance, que também não necessariamente é musicalização. Mas a musicalização ela pode perpassar todos esses outros itens. Embora eu fale que a educação musical seja um termo que engloba tudo e fale a respeito dessa classificação, não significa que são caixinhas estanques. Uma atividade de musicalização ela pode ter algo relacionado à alfabetização musical e a partir dentro daquele nível, vai estar trabalhando as coisas da educação musical. Assim como a performance de instrumentos, ela requer também a musicalização. Porque quem toca um instrumento, ele vai ter uma facilidade muito maior se a pessoa for musicalizada, se ela tiver passado por atividades de musicalização. É tanto que existe um termo que chama, assim, dizer que a pessoa pode ser adestrada para tocar o instrumento e ela pode não ser musicalizada. E não é raro de ver pessoas que têm uma destreza muito grande no instrumento, conseguem ler partitura, conseguem tocar muito bem, afinado, com som bonito, fazer o fraseado. E a pessoa às vezes pode não conseguir bater palma no tempo, a pessoa pode não conseguir cantar uma determinada melodia afinada, mas no instrumento, tendo ele como muleta, a pessoa consegue fazer muita coisa. Então é isso. Musicalização, repetindo, é um processo educacional orientado que visa desenvolver as ferramentas de apreciação da música e de expressão da música. Aprender a apreciar, aprender a entender e aprender a se expressar através de elementos musicais. Valeu, pessoal. Até mais. Em breve eu vou estar falando sobre outros temas e desenrolando mais sobre esse tema que eu falei hoje.